Pessoal, o tema da aula de hoje vai ser essa pena de pavão, tá? Um pouco diferente. Eu gostei da ideia dela, que aqui eu estou utilizando são quatro cores diferentes e 3 produtos diferentes da família Barroco. Nessa parte aqui central eu estou usando o Barroco Multicolor. Nessa parte aqui amarelinha, eu estou usando o lançamento do ano de 2016 da Círculo, que são as Candy Colors, aqui o amarelo, eu estou utilizando, esse é o Barroco Max Color, então eu estou usando o amarelo aqui dentro e o verde aqui fora. E essa parte peludinha também é outro lançamento da Círculo, do ano de 2016, que é o Barroco Decore Luxo, tá? Com fibras mais alongadas do que o Barroco Decore, tá? Eu achei interessante essa pena aqui, que você pode utilizar ela para várias coisas aqui, tá? É só usar a criatividade e mandar ver. No caso aqui, ela tem, ó, de altura, são 11 centímetros e de largura são 10 centímetros, tá? Ela tem, a altura dela é um pouquinho maior, né, para dar essa voltinha aqui em cima, ó. Vocês podem ver que aqui a gente fez um pouquinho maior, ó. E ela dá um charmezinho todo especial, ela dá esse tom meio ovalado para peça, né? Para esse trabalhinho aqui. Outra coisa interessante que aqui eu vou trabalhar com uns pontos que a gente não está habituado a trabalhar, mas é bom a gente trabalhar de vez em quando para saber que eles existem, tá? Principalmente nessa parte amarelinha aqui, mas aí quando a gente chegar neles eu explico certinho como que a gente faz cada um. Vamos para a aula então? Eu vou começar a nossa parte central aqui com o fio azul, tá? Lembrando que a descrição de todos os materiais que eu estou utilizando, incluindo o código e tudo, tá no início do vídeo, tá? Eu começo com um anel mágico. Então, eu dou 2 voltas aqui no meu dedo, deixo um pedacinho do fio aqui sobrando, e dentro desse anelzinho aqui que formou, ó, eu vou começar a trabalhar. Eu pego por dentro dele e puxo aqui a minha argolinha inicial. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas contando com essas 3 correntinhas, eu vou fazer um total de 16 pontos, ou seja, as 3 correntinhas mais 15 pontos altos. Terminei aqui os 16 pontos, lembrando que as 3 correntinhas que eu fiz para subir contam como um ponto. Aí eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para subir e já faço uma correntinha. Agora, antes da gente continuar, a gente vai fechar esse anelzinho aqui. Como que eu faço? Esse fiozinho que sobrou aqui atrás, eu puxo ele até fechar bem o miolinho, tá? Tentem fechar ele o máximo possível. E daí, pega uma agulha um pouco mais fina, no caso aqui eu tô usando a agulha 2,5 para fazer isso, e eu vou esconder aqui atrás. Só que eu não escondo puxando a partir do primeiro, ó. Estão vendo que eu tô deixando um fiozinho ali, ó. Eu passo por cima desse fiozinho que deixei e por baixo dos demais. E escondo durante toda a volta, no sentido contrário com o qual eu trabalhei ele, tá? Quanto mais vocês esconderem do fio aqui, melhor é, tá? Eu vou esconder, no caso, ele por toda a volta, no sentido contrário aqui. Escondi aqui tudo, ó. E aí é só cortar o que sobrou e pronto. Na próxima carreira aqui agora, ó, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto da base. Lembrando de fazer esse ponto um pouquinho mais frouxo, porque senão ele vai ficar esgaçado, ó. Vou trabalhar 15 pontos baixos. Eu já fiz uma correntinha, então eu vou trabalhar 15 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos, tá? Agora, eu não fecho ele com nenhuma correntinha. Do jeito que ele tá aqui, eu já corto o meu fio. Lembrando de deixar um espacinho ali.
e puxo ele pra cá. Aqui eu vou dar uma espichada, tá? Pra ele não ficar tipo um chapéuzinho, tá? Ele tem que ficar retinho, tá? Por isso que eu falei pra vocês trabalharem ele de uma forma um pouquinho mais folgada, ó. Agora a gente vai fazer o acabamento perfeito, que vai ser o nosso 16º ponto, que vai ficar em cima dessas 3 correntinhas que a gente fez pra subir, ó. Eu venho aqui dentro do meu primeiro ponto baixo, que eu fiz lá no comecinho, e introduzo a agulha de frente para trás, ó, e puxo o meu fio para frente. E puxo ele até ele ficar proporcional aos demais aqui do lado, ó, estão vendo? Essa cordinha aqui e essa cordinha aqui, e esse é o que eu puxei, tá? Ele tem que ficar proporcional a esse. Agora eu vou vir aqui no último ponto baixo que eu fiz, ó, introduzo a agulha por dentro dessas 2 cordinhas aqui e puxo o meu fio para baixo, ó, deixando ele como se eu estivesse trabalhando um pontinho normal aqui em cima, ó. Agora é só puxar ele aqui para trás e esconder por baixo da carreira de pontos baixos que eu fiz. E tá pronta a nossa carreira. Eu vou esconder ele aqui e já volto pra gente continuar. Terminei aqui a minha parte azul, tá? E agora, eu quero que a parte azul claro fique para baixo da minha pena, tá? A parte azul escura eu quero que fique pro lado de cima. Normalmente a gente começa trabalhando sempre pelo lado de baixo, aqui da pena, e bem no meio da parte azul, aqui no caso. Então, eu vou pegar o meu fio amarelo, Candy, ou lembrando que o código da cor tá lá no início do vídeo, para quem quiser fazer, ó. Fiz um anelzinho inicial aqui na minha linha. Agora eu vou vir aqui, ó, no ponto central e vou entrar aqui e vou puxar, tá? Agora, se eu puxar os 2 fios juntos aqui, eu vou ter um ponto baixo. Mas o que eu quero trabalhar aqui é o ponto baixo alongado. Como que eu faço ele? Eu puxo primeiro um fiozinho e depois 2, ó. Venho aqui no mesmo lugar, que agora a gente vai trabalhar 2 pontos em cada ponto de base, ó. Puxo o fiozinho pra frente, puxo ele sozinho e puxo os 2 juntos. Esse é o ponto baixo alongado. Assim eu vou trabalhar ele por 6 pontos da base. Ou seja, nos 6 pontos da base aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos alongados no mesmo lugar, ó. Aqui eu tô no terceiro, no quarto, ó, no quinto ponto da base, no sexto ponto da base. Em todos esses até agora, eu fiz só o ponto baixo alongado. Agora, no 7º ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, ó. Dou uma laçada, puxo o fio pra frente, puxo 2 e 2. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. Como que eu faço ele? Dou uma laçada, puxo ele 1, 2 e 2. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos alongados, ó. Um sozinho, 2 e 2. De novo, no mesmo lugar, ó. 1, 2 e 2. No próximo, mais um ponto alto alongado. 1, 2 e 2. Seguindo com um ponto alto, ó. 2 e 2. E agora terminando, até eu chegar aqui de novo com pontos baixos alongados. Lembrando que eu puxo o fio, tiro 1 e 2. Terminei aqui a carreira, ó. Estão vendo de novo? Eu terminei a carreira aqui com ponto baixo alongado e não fechei ele com nenhuma correntinha. Cortei o fio e puxei ele. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer um acabamento perfeito de novo, tá? Só reforçando que se ele for ficando repuxado, é só vocês irem dando uma espichadinha nele aqui, que ele se assenta, tá? Vamos agora pro acabamento aqui. Lembrando, ó, na primeira carreira eu tinha 16 pontos altos, depois eu fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base, então são 16 pontos baixos.
Como nessa carreira aqui com o amarelo eu fiz 2 pontos em cada ponto de base, então eu tenho que ter um total de 32 pontos aqui nessa carreira amarela, tá? Para eu continuar com esse total de 32 pontos, ó, esse primeiro ponto baixo alongado aqui, ó, que é onde eu comecei, eu vou desprezar ele aqui, tá? Eu já escondi aquele fiozinho do começo aqui por baixo e puxei com bastante força para ele esconder aqui. E eu vou fazer aquele acabamento perfeito a partir do segundo ponto aqui, ó, que nós começamos. Se eu fizer em cima do primeiro, eu vou ter um total de 33 pontos, e eu não quero, eu quero 32 pontos. Eu preciso de 32 pontos, porque senão a minha última carreira não dá certo, tá? Aí volta aqui, ó, puxo ele pra baixo, e aí é só ajeitar, ó, pra ele ficar perfeitinho aqui. Tá vendo? Agora é só puxar ele pra trás aqui e esconder o fio, tá? Eu vou esconder o meu aqui e já volto pra gente continuar. A próxima carreira agora eu vou fazer com o Barroco Decore Luxo, tá? Com um detalhe, eu vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto da base aqui, então eu tenho que ter na minha carreira verde um total de 32 pontos, só que um detalhe interessante, esse aqui é o lado direito da minha peça, eu vou trabalhar o Barroco Decore Luxo pelo avesso. Por quê? Porque o avesso do Decore Luxo fica mais peludinho, então eu quero que o avesso dele fique para cima, tá? Então você pode entrar em qualquer um dos pontos aqui, no caso aqui eu fiz um anelzinho inicial, venho aqui e já entro com um ponto baixo. Agora eu vou seguir preenchendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Lembrando de não fazer ele muito apertadinho o ponto, senão ela vai ficar tipo um chapeuzinho, tá? Tentar trabalhar o ponto de forma um pouco mais frouxa. É só seguir trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto da base e depois fazer aquele arremate perfeito que eu ensinei já para vocês nas carreiras anteriores, lembrando que eu preciso ter 32 pontos. Eu vou fazer aqui os meus 32 pontos, vou fazer o arremate e volto para a gente fazer junto a última carreira. Terminei aqui a minha carreira verde, ó, só voltei para mostrar para vocês que ele ficou um pouco repuxadinho, mas daí como que a gente ajusta, ó, é só puxar ele aqui em volta, ó. Como eu fiz o ponto um pouco mais frouxo, é só puxar que ele assenta, ó, tá vendo? E aí ele fica bem retinho. Trabalhei o verde do lado avesso, por quê? Porque eu queria que ele ficasse peludinho aqui do lado direito, ó, tá vendo? Esse que dá um charmezinho, um tchanzinho todo especial para essa pena de pavão. Agora, eu venho aqui em qualquer um dos pontos, ó, já fiz uma laçadinha aqui inicial na minha agulha, venho em qualquer um dos pontos, de preferência eu começo bem embaixo aqui, e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base, tá? Faço um picô, que é o que? 3 correntinhas, introduzo a agulha aqui dentro desses 2 fiozinhos, puxo eles para frente e puxo os 2 juntos. Novamente, nos próximos 2 pontos, um ponto baixo em cada um. Lembrando que aqui eu vou trabalhando ponto de base sobre ponto, né? Em cada ponto de base eu trabalho um ponto. Novamente aqui, um picô e um ponto baixo, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir até contornar toda a minha pena, tá? Vou mostrar mais um. 3 correntinhas, introduzo aqui, puxo pra frente e puxo os 2 fios juntos. Mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. E assim até contornar toda a minha pena. Eu vou terminar ela aqui e volto para arrematar ela com vocês. Fiz aqui o meu último picô também, não finalizei ele com nenhuma correntinha, só finalizei ele aqui, cortei o fio e puxei. E agora a gente vai fazer o arremate perfeito dele aqui. Lembrando que eu não vou fazer o arremate nesse primeiro ponto baixo, vou fazer no segundo. Se eu fizer no primeiro, eu vou ficar com 3 pontos entre um picô e outro, e eu quero só 2, tá? Então, puxei ele aqui pra frente, aí venho aqui na finalização do picô e puxo ele pra baixo aqui. Ele ficar ali, ó,
com os dois pontinhos, esse pontinho aqui e esse daqui, tá? Para dar o espaçamento de dois pontos baixos que eu dei entre um ponto e outro, ó. Estão vendo aqui? 2. Então, aqui onde eu fiz o acabamento, eu também quero que fiquem 2. Aí, eu puxo ele para trás por dentro do pontinho baixo que ficou sem trabalhar lá. E aí, é só esconder o fio por baixo dos outros fios aqui e pronto, tá feita a nossa pena de pavão. Essa pena aqui, especificamente, eu vou utilizar ela num tapete, tá? Eu não posso gravar a aula toda do tapete porque ele é protegido por direitos autorais. Então, eu tô fazendo só a pena porque eu dei uma modificada nela do projeto original. Não fiz ela igualzinha, fiz ela diferente. Como gostei do resultado, achei bacana, resolvi gravar a aula dela, tá? Aqui vocês podem utilizar ela, como eu falei, num tapete. Quem gosta de coisas um pouco mais extravagantes pode até fazer um brinco, por mais que ele fique grandão. Você pode fazer um colar, você pode usar como aplicação em roupas, enfim. É só usar a criatividade. Tem muita coisa bacana que você pode fazer com elas, ó. Eu adorei o resultado, gostei muito, achei muito bonito. Essa combinação de cores ficou muito legal. Trabalhando com esses 3 produtos da família Barroco também ficou muito interessante. Gostei muito. Enfim, espero que vocês gostem também, tá? Um abraço e até a próxima.